É, Fiel, e você sabe que dia que é hoje? Dia de Corinthians, o clima tá tenso, o clima tá pesado, mas o Corinthians vai entrar em campo desse mesmo jeito, não tem pra onde correr, tem que entrar em campo, tem que fazer o papel, tem que ir pra ganhar. Então vamos analisar aqui as últimas notícias antes desse jogo importante do Corinthians, válido pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, um jogo difícil, um time chato, uma pedra no sapato, mas a gente acredita que o Corinthians ele pode conseguir a vitória lá para depois decidir aqui em casa de volta e conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver aí a possível escalação do Corinthians para esse jogo e também falar um pouco do que aconteceu ali no Parque São Jorge. Os muros já apareceram lá pichados, pedindo ali o impeachment do presidente Augusto Melo. Então fica comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro de tudo, mas antes, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like, seu comentário também, porque tudo isso me ajuda aqui no crescimento do meu canal, beleza? Olha, depende da partida, depende do adversário, depende do momento, depende da circunstância do jogo, depende das fases de construção ou de marcação, depende de muita coisa, não dá para você pré-definir. O seu adversário diz muito daquilo que você também possa realizar. A sua iniciativa mostra muito daquilo que você queira em campo. É uma conjugação de fatores, são detalhes importantes, mas aos poucos nós temos aí etapas a cumprirmos. Primeiro é tentarmos neutralizar o que foi pontuado. Estamos tomando muitos gols, temos que ter uma preocupação extra com isso. Depois disso, naturalmente, vamos buscando aí meios para que possamos atacar com segurança. O trabalho que o Garro vinha fazendo, um excelente trabalho, um jogador de altíssimo nível, diferenciado. Acompanhei alguns jogos dele e sei o quanto esse rapaz pode e vinha acrescentando a equipe do Corinthians. E é natural que todos nós fiquemos aí na expectativa de um retorno rápido. Mas acreditando que, de repente, dentro do nosso grupo, do nosso elenco, nós possamos ter um jogador que esteja também buscando esse espaço e, de repente, ocupando com capacidade de poder manter aí o nível que a equipe vinha desenvolvendo. São ainda mais cobrados em cada equipe que estejam, mas são jogadores de altíssimo nível. Nós temos apenas que contribuir para que eles possam desenvolverem o seu melhor dentro daquilo que estejam acostumados a realizarem. Provocar uma situação em que esses atletas se sintam confortáveis, que participem em todos os processos da equipe, em todas as fases, quer seja de construção como também de contenção, para que nós tenhamos o melhor de cada um deles sempre. Bom, os principais trechos então da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior estão aí para vocês comentarem o novo técnico do Corinthians, lembrando o contrato até 2026. Volto com vocês. Valeu, Peters, valeu, obrigado pelas informações. É uma entrevista meio protocolar, assim, sem grandes novidades, né? Acho que ele fala um pouco sobre o elenco, a característica é uma diferença do jeito de jogar na seleção, com 3 atacantes, no Corinthians com 2 meses. Ele disse que não costuma chegar em clube nenhum e pedir contratações logo na chegada, gosta de trabalhar com o que tem e ele se adaptar às características dos jogadores que ele está dirigindo. Até cita, não citou nominalmente o Flamengo, mas cita, em outros clubes também já tive ataques formados com 2 atacantes, né? Claramente, todo mundo falava que não dava certo, claramente falando sobre Gabigol e Pedro no Flamengo, quando o Dorival conseguiu colocar os 2 juntos para jogar. O que você achou dessa apresentação do Dorival, hein, Alex? Cara, eu acho assim, primeiro, eu acho que é um acerto do Corinthians, que vive, lógico, essa situação política é algo difícil, mas eu acho que acerta por causa da experiência do Dorival. E o Dorival acho que acerta também pegar o Corinthians, porque às vezes esses caras eles não conseguem ficar muito tempo em casa, né? Por tudo aquilo que passou na seleção, da maneira que saiu, deve ter enxergado esse bom time que o Corinthians tem e pensar, imaginar um momento que ele pode, de repente, trabalhar. A entrevista, diante de tudo, eu acho que ele passa aquilo que ele sempre foi na carreira dele, mas que trouxe sempre algo para os clubes que ele chegou. Seja pegando lá embaixo, como ele falou e falou super bem, e seja nas conquistas que ele teve. Ele ganhou muito mais quando ele chegou do que ele acabou perdendo. E sempre tendo essa questão de encontrar algo dentro das características do grupo, sem ficar com essa questão comercial, que muitas vezes, se o clube tem dinheiro, condição ou não,
que às vezes pode virar uma via assim que você fala, poxa vida, pode até ser uma desculpa de início. E o Dorival não tem isso, então, poxa, isso aqui que tem para trabalhar, valorizar o que tem, que eu acho que é o mais importante, mas justamente acho que para ele ser esse ponto, para dar um equilíbrio para a questão do presidente e do Fabinho Soldado, e para os jogadores que vão precisar, porque essa parte política, dependendo do nível que fica, ela interfere, pode atrapalhar, né? Ô, Mansur, você sabe que algo me chamou a atenção também nessa entrevista, né? O Dorival foi perguntado, o Corinthians, vejam vocês esse dado, o Corinthians é o 14º clube desses 20 que hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro, que já foi treinado em algum momento pelo Dorival. E aí o pessoal do Gato Mestre, né, que é o antigo espião estatístico, nosso pessoal que faz toda a base de dados aqui da TV Globo, do Sport TV, dos canais Globo, né, eles passaram a lista aqui, ó. O Dorival encabeça a lista de treinadores com 14 clubes da Série A treinados, né, dos 20 que hoje estão na primeira divisão. O Cuca já treinou 10 dos 20 e o Mano Menezes 8. Esses são os 3 treinadores que mais treinaram. O Roger Machado, por exemplo, já treinou 7 desses 20 que estão na primeira divisão. Veja como é alta a rotatividade dos nossos técnicos. Sem contar treinadores que não estão agora dirigindo clubes e também tem mais de 10 clubes de Série A treinados na carreira. Exato. Treinadores de carreiras mais longas, né? Exato. Vanderlei, Celso Roth e outros treinadores com muita passagem por clube. Eu acho que disso diz mais sobre o futebol brasileiro do que sobre os treinadores, né? Porque a roda gira tão rapidamente e esses treinadores acabam se encaixando em outros lugares porque precisam tocar a vida, precisam trabalhar. Sobre isso, eu acho que tem um aspecto. Tem 2 coisas nessa chegada do Dorival. Uma, ele não é aquele tipo de treinador que chega com um modelo de jogo embaixo do braço e tenta adaptar o time a ela. Ele tem essa característica de tentar se adaptar ao que ele tem, eventualmente com mais sucesso, eventualmente com menos. A outra questão assim, que é mais sobre o lado humano, dada essa roda viva que é o futebol brasileiro. Espero que ele tenha lidado bem com essa saída da seleção, porque é sempre um nível massacrante, né, de crítica, de exposição. Por mais que a seleção não jogue todo dia, consome demais. E ele teve muito pouco tempo entre a saída da seleção e o início de um novo trabalho. Tomara que ele tenha conseguido passar bem por essa etapa. Outros treinadores, a gente recentemente estava conversando aqui sobre o Tite. Isso. De fato, deixou marcas, deixou cicatrizes nele, e é humano que deixa. Tomara que o Dorival tenha passado bem por isso. Deixa eu botar aqui no nosso super telão para vocês o campinho com a provável formação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Jogo duro para o Corinthians. Não é fácil jogar lá no Jorge Ismael de Biasi, lá em Novo Horizonte. O Corinthians não terá Memphis Depay, né, que saiu machucado no jogo do Maracanã e não estará nessa partida. Hugo Souza no gol. Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Kaká, os 2 zagueiros, Andileri na lateral esquerda, Ranieri, Martínez, Carrillo e Coronado, meio campo, Yuri Alberto e Romero farão a dupla de atacantes. Ele retoma o losango, usando o Coronado no lugar do Galo no início. Né? Mas esse vai ser realmente assim, né? Porque pode ser, de repente, Coronado, ele está mais acostumado a jogar pela beirada do que por dentro, né? Talvez use Romero e Coronado pelas beiradas. Mas ele não tem, porque dependendo de como vai funcionar, e o Dorival tem esse domínio, porque o Brasil também passou um tempo muito grande jogando com 3 homens, enfim. Só que o futebol ele mudou as características. O Corinthians, de repente, pode ser que ele sinta a falta de alguém de velocidade por essas beiradas. De repente, o Thales Magno é o que mais acaba tendo. Mas volta o Martínez, que eu acho que é importante, e você vê num jogo aqui contra o Flamengo, fez falta, porque... Intensidade, né? Cara, não tem como, você vai jogar com 3 caras de ataque, que não ajuda muito nesse sentido aqui atrás, você tendo um cara com essa saúde, então ele vai procurar um equilíbrio. É só o primeiro jogo, onde ele vai ter tempo para encaixar essas peças, para fazer um time forte e competente. Mas essa questão do Coronado ou até um Breno Bidon, aí, se não estiver o Garro, que ganha um pouco mais até de saúde nesse sentido sem a bola, aí ele vai acabar encontrando esse tempo, mas é bem provável que ele consiga dar isso para esse time. Vamos aguardar. A estreia, então, será a estreia de Dorival Júnior comandando o Corinthians. Muito bem, a gente imaginava, né, Félix Torres no banco, graças a Deus, mas aí você vê Kaká e André Ramalho na zaga do Corinthians. Meu Deus do céu. Que fase que tá o Corinthians, né? Que
Que elenco que a gente tem ali da parte do meio para trás, que jogadores que a gente tem ali, né? O Gustavo Henrique não vai estar nesse jogo devido a um treinamento, controle de carga que ele fez. Então a comissão técnica decidiu não levar ele para o jogo, decidiu poupá-lo. E o Memphis, que se machucou no jogo passado contra os Mulambos, então ele também vai ser desfalque do Corinthians aí para esse jogo de daqui a pouco, né? Logo mais à noite vai ter Corinthians e Novo Horizontino. Mas e aí? Qual o seu palpite? Você que está me vendo nesse vídeo aqui, o que você acha que vai acontecer nesse jogo de hoje? Vamos esperar aí que o nosso treinador, Dorival Júnior, possa começar aí com o pé direito e começar com uma vitória, né? Fora de casa aí, jogo difícil, mas a gente acreditando aí que ele possa dar uma organizada ali, extrair o máximo desses jogadores do Corinthians para poder começar a armar ali um bom time, armar uma estratégia, uma boa formação ali, que ele já disse que vai fazer, vai jogar no 4-4-2. Então a gente acredita que dias melhores vão vir para a vida do corintiano. E falar um pouco aqui também da notícia que eu acabei de ver ali, não lembro agora o site, mas enfim, os muros do Parque São Jorge foram pichados, aonde aparece ali escrito impeachment já, né? E o outro, onde diz muito podcast e pouco futebol. Acredito eu que se referindo ao Augusto Melo, que ultimamente vem aparecendo aí nos programas, né, de futebol, podcast e tudo isso, comentando ali e tal, sendo entrevistado, falando dos projetos dele para o futuro do Corinthians. Porém, realmente, o Corinthians não vem demonstrando um bom futebol dentro de campo, não vem demonstrando o tipo de jogo que o corintiano gosta de ver. Porque é o seguinte, lógico que a gente sabe que numa partida de futebol, você está sujeito a ganhar, a empatar ou a perder. As três coisas podem acontecer. Só que, independente do resultado, o corintiano ele gosta de ver o jogador com raça, com vontade, dedicado, deixando a vida dele dentro de campo. Eu já vi vários jogos do Corinthians, onde o Corinthians perdeu ou foi eliminado, como recentemente mesmo na Copa Libertadores, que o Corinthians foi eliminado ali, mas ele saiu aplaudido. Por quê? Porque o Corinthians jogou com raça, tudo bem. O primeiro jogo deu mole, o primeiro jogo não jogou nada, um time completamente morto, um time completamente pacato, sem vontade nenhuma, sem entrega dos jogadores nenhuma dentro de campo, lá contra o Barcelona de Guayaquil. Então, o primeiro jogo sim, que a gente perdeu de 3-0 lá, não é o Corinthians que o corintiano gosta de ver, mas depois que a gente ganhou aqui na nossa casa de 2-0, mas não conseguiu classificar porque teria que fazer pelo menos 3 para ir para os pênaltis, mas foi um time que lutou, um time que se entregou, um time que tentou, um time que deixou a vida dentro de campo, e mesmo assim, sendo eliminado, saiu aplaudido. Mas o time, por exemplo, que a gente viu jogar agora contra o Flamengo lá no Maracanã, pelo amor de Deus, o time praticamente não entrou em campo. E é isso que causa indignação no torcedor, é isso que causa a revolta no torcedor, porque o torcedor, ele paga ingresso caro, o torcedor, ele se desloca da casa dele para ir para o estádio, pro Rio de Janeiro mesmo, a gente foi para lá pro Rio de Janeiro, eu enfrentei 6 horas e meia de ônibus para ir, mais 6 horas e meia de ônibus para voltar, sem contar o tempo que a gente ficou lá esperando o jogo acontecer, o tempo que a gente ficou esperando a polícia liberar a gente para sair do estádio. Eu cheguei em casa no outro dia, 7 da manhã eu cheguei em casa, quase 8 da manhã eu cheguei em casa, e eu saí da minha casa no domingo, 3 da manhã. Então, da revolta, você se entrega ali como torcedor, você acompanha o seu time, você quer estar ali vendo o seu time se entregar, e você vê um bando de jogadores mortos, sem vontade nenhuma dentro de campo, sem entrega nenhuma. O mínimo é que corram com vontade, que se entreguem, que cheguem duro, que joguem como homens. Isso é o que a gente espera, o mínimo do jogador do time. Mas ultimamente não é o que a gente está vendo. Mas enfim, eu espero que realmente tudo que está acontecendo nos bastidores do Corinthians não afete dentro de campo, que ao parecer está afetando, é o que dá a entender,
mas eu espero que o Dorival ele possa aí de alguma forma blindar os jogadores para que venha a evitar esse tipo de coisa e que o Corinthians possa solucionar o quanto antes esse tema político aí que realmente está uma vergonha, é vergonhoso, é cansativo. Cansa, realmente cansa. Todo dia uma coisinha, todo dia uma picuinha, alguma coisa aqui, outra coisa ali, e realmente cansa. Então eu espero que o Corinthians realmente possa resolver esses problemas. Se o Augusto Melo realmente tá fazendo coisa errada, tá envolvido em alguma coisa errada, se realmente tem uma má gestão, então que seja arrancado da presidência e que, pelo amor de Deus, nunca mais volte renovação e transparência. É isso que o torcedor também espera, né? Porque realmente a gente tem na nossa cabeça que o Corinthians é do povo, né? Que o Corinthians não tem dono, mas na prática o povo não manda no Corinthians. Infelizmente, na prática a gente está vendo outra coisa, que são ratos que desejam poder que mandam no Corinthians. E isso tem que acabar, uma hora tem que acabar. Então a gente espera que isso venha acabar o quanto antes, que realmente o Corinthians seja do povo, como tradição, como foi dito há anos atrás, que o Corinthians é o time do povo. E tem que ser na prática, não só na teoria, na prática. Porque você vai lá na Neoquímica Arena e você vê escrito lá, time do povo. Mas na prática não é, infelizmente não é. Porque tem ratos aí, pessoas que estão sedentas por poder, e que vem prejudicando o Corinthians não é de agora, mas é de muitos anos atrás. E estão fazendo de tudo para poder voltar ao poder. Então, a gente espera que realmente a torcida possa se unir aí as organizadas, desde Gaviões até Macabra, Coringão Chopp, Pavilhão, Camisa 12, Estopim, todas as organizadas aí do Corinthians possam se unir para poder realmente reivindicar e não deixar que esses ratos venham dominar o Corinthians e fazer o que eles querem. Porque na prática, isso que está acontecendo. Na teoria, o Corinthians é do povo, mas na prática, ele está na mão de ratos sedentos por poder. Infelizmente, é a realidade do Corinthians e por isso que o Corinthians está na situação que está hoje. Mas enfim, se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você não concorda também, deixa nos comentários aí a sua opinião, que ela é sempre bem-vinda. Vou ficando por aqui. Qualquer novidade sobre o nosso Coringão, eu trago de volta. Amanhã tem um pós-jogo, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, ativa o sino e deixa seu like também para poder fortalecer, beleza? Tamo junto, obrigado por quem ficou aí até o final do vídeo. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!